Harvey Oswald, o homem que esteve no centro de um dos episódios mais controversos da história, está prestes a enfrentar um julgamento crucial. No dia 30 de setembro, o mundo acompanhará de perto esse momento decisivo. Nesta entrevista, teremos a oportunidade rara de ouvir diretamente de Oswald a sua versão da história e suas perspectivas sobre o futuro. Eu sou a Nahara Leal e hoje temos uma entrevista com Lee Harvey Oswald. Oswald, obrigada por participar dessa entrevista aqui no estúdio do The Harvey. Gostaria de fazer algumas considerações iniciais? Eu tô aqui para falar a minha versão, e a minha versão, ela nada mais é do que a verdade, que eu caí numa grande armadilha e que eu não matei o presidente. E eu espero que a minha participação nesse meio faça com que não exista um outro Oswald. Lee Harvey Oswald, você pode contar para nós um pouco sobre a sua infância e a sua vida antes de se mudar para o Texas? É bem difícil fazer isso com uma pessoa que acabou de levar um soco da polícia para tentar dizer que foi o que matou o presidente, né? É bem difícil falar sobre infância e coisas boas. Não entendo por que a imprensa quer isso de mim. Por que não me perguntam por que eu apanhei? Aqui é um espaço que a gente pode conversar sobre isso. Sinta-se à vontade para contar a tua história e, ao contrário de tudo que estão dizendo, contar um pouco sobre a sua inocência, ou não. Ou não é engraçado, mas isso... Eu não era para estar naquele lugar naquele dia. Embora seja o meu trabalho, eu sim tinha ligações com máfia e com pessoas de dentro do FBI, da própria CIA, que queriam acabar com o presidente por motivos óbvios. O primeiro presidente a abrir mão de toda uma questão política de Guerra Fria, discutir assuntos internacionais com premier e presidente russo. Não era para eu estar lá. Eu era só para fazer o meu trabalho naquele dia. Você trabalhava lá, né? Num depósito da biblioteca? Um depósito de livros escolares. Isso. E era por isso que tu estava no sexto andar, na janela? Sim. Eu recebi dinheiro para deixar um rifle lá, pro atirador. De verdade. Um dos, porque é mais de um. Como tu é da imprensa, tu deve ter visto o vídeo do Zapruder, né? Sim. Né? Tive acesso Então, a essas imagens. É bem provável que qualquer pessoa normal veria que um atirador não faria aquilo. Ainda mais do que a própria comissão Warren fala, que eu agi sozinho dando 3 tiros em menos de 2 segundos. Sim, pela questão da bala mágica também. É um nome bonito, que eu não sei se concordo, porque não tem nada de mágico acontecendo comigo. A questão é que eu era para levar o rifle lá, recebi dinheiro por isso, mas esperaria um telefonema que nunca aconteceu. Quando esse telefonema eu vi que não ia tocar aquele telefone, eu resolvi ir embora porque logo a polícia ia atrás de mim. Como de verdade foi. E eu, num ímpeto, num susto, atirei contra um policial. Mas estranho que 20 minutos depois me acharam no cinema, que era um lugar onde eu deveria me encontrar com o grande chefe de toda esse show. Eu fui uma criança normal, me alistei no exército, fui fuzileiro naval. Inclusive, existe alguns documentos da própria Marinha de que eu não era um bom atirador para atirar, e ainda assim dar 3 tiros, né, dessa destreza toda. Mas ao longo da minha adolescência eu me encantei pelo marxismo e fui para a Rússia, porque eu não via nos Estados Unidos essa terra de liberdade e democracia. Eu via muita desigualdade e poucas pessoas ganhando dinheiro com guerra. Só que eu cheguei na União Soviética, estudei marxismo e vi que ele não se aplicava, que lá também tinham relações de poder. Então resolvi voltar para minha pátria. E aqui fiquei. Só que aqui me filiei a grupos que defendiam Fidel Castro, fiz panfletagens sobre
o marxismo e como que poderia ser no contexto estadunidense, mas a propaganda do FBI é muito forte, principalmente da CIA, é muito forte com comunistas. Existem grupos de pessoas que são financiados por essas agências para saírem nas ruas de vermelho, com foice, martelo, fazer arruaça e depois sair na tua imprensa também, Sim. dizendo que somos arruaceiros e problemáticos e que o comunismo é um problema para o mundo. Eu não dei os tiros. Se é isso que tu quer saber, se é isso que o povo quer saber, eu não dei os tiros. A minha função era essa, só deixar um rifle lá e o cartucho, a caixa com os cartuchos de bala. Mas para mim era muito fácil, porque eu tenho essa marca na minha história de ser uma pessoa que desertou os Estados Unidos num contexto onde isso que chamam e que vai entrar para a história como Guerra Fria, guerras ideológicas muito fortes, então o comunismo como algo quase que criminalizado nessa terra, é fácil pegar um bode expiatório. E eu fui essa pessoa. E quase morri, inclusive, quando foram me trocar de penitenciária. O Jack Ruby tentou me assassinar. E pelo jeito que saí, né, sem um colete, com 2 policiais me segurando de cada braço, foi destino mesmo. E com esse tempo que você passou na União Soviética, como tu considera que foi essa experiência? Tu se arrepende de ter ido, de ter desertado de alguma forma, se soubesse que ia acarretar em tudo isso que está acontecendo? Como é que tu se sente? Essa terra não é da liberdade? Eu não tenho liberdade de escolher um outro país, se assim eu quiser? Por que desertor? Eu fui, me iludi com as ideias do socialismo, principalmente do marxismo, achei que poderia ser um outro mundo. Cheguei lá, vi coisas importantes que deveriam ser aplicadas aqui, mas não foram. Eu acabei me perdendo, me perdi na ganância. Inclusive dizem até que a mulher que arranjaram para mim era uma espiã soviética. A tua esposa, no caso? Sim. E então eu nem sei mais no que acreditar. A única coisa que eu sei te dizer é que eu não atirei. E como é que tá essa relação com a tua família? Tem esposa e filhos? Eu tô preso, mal os vejo, a polícia me isola. Quando eu tenho contato com policiais, isso que acontece comigo. Dentro dos confessionários eu sou obrigado a vir aqui na imprensa e falar que fui eu. Inclusive, para eu estar aqui, eu disse. Eu vou lá e eu assumo. Mas na verdade eu quero esse espaço, eu nem sei se eu vou sair daqui vivo. E antes de desertar, os fuzileiros navais te dispensaram como uma dispensa honrosa, digamos assim, e depois rebaixaram para indesejável. E como é que foi essa sensação de sair bem, com honra, e depois passar a ser mais um para o país, ou mal olhado? Se eles me deram uma honraria é porque alguma coisa de importante eu fiz por esse país. E o meu rebaixamento foi exclusivamente por eu ter ido para a União Soviética. Esse país é injusto. Esse país é um país que vive de guerra. As guerras que existem no Oriente, as guerras que existem na Ásia, são guerras para lucros aqui, nesse país. O Vietnã arrecada 2 trilhões por ano. E esse dinheiro não vai para o povo. Eu acreditei nesse ideal, achei que na Rússia eu poderia ter mais força política. Não tive, porque eu cheguei lá, fui chamado de americano também. Aqui, quem que me acolhe quando eu volto não é o governo de ressocialização. Quem me acolhe é a máfia e os grupos extremistas, dos quais eu precisei ter uma identidade, senão eu não seria nada. Claro. Mas voltando ao dia 22 de novembro de 1963, o que você estava fazendo naquele dia? Era mais um dia normal, de trabalho? Já me comentou que recebeu uma ligação. Eu deveria receber uma ligação no momento em que a carreata do presidente passasse. Basicamente, eu faço catálogo de livros escolares dentro daquela biblioteca, no
sim, bem no andar onde os tiros foram dados. O que deveriam ter sido dados, ou supostamente foram dados. O que aconteceu foi que chegou um furgão com algumas caixas de livros, e junto com essas caixas de livros chegou uma caixa de um rifle também, que era, eu deveria colocar esse rifle a postos na janela, com a caixa com os cartuchos ao lado e esperar o atirador chegar. O telefone tocaria, se alguma coisa acontecesse, o atirador não chegou, o telefone não tocou, e aí eu entendi que eu tinha caído numa armadilha. São 3 atiradores, que a gente não se conhecia. Armaram todo um contexto que fosse próprio para que a gente não se dedurasse. Nós ganhamos muito dinheiro com isso. Mas acabou que não tá valendo tanto a pena, né? Depois dessa armadilha e, querendo ou não, destruir a tua vida. Destruíram a minha vida. Os 2 lados. Kennedy tinha uma ideia de fechar a CIA e o FBI e criar uma inteligência própria, onde ele teria o comando. Ele iria delegar ao seu irmão para ser o comandante disso. Com o fim da FBI e da CIA, não teria problemas. Las Vegas, por exemplo, com suas lavagens de dinheiro, as máfias, os cassinos clandestinos, tudo isso, e não teria o lucro necessário. Então, a conspiração, que dizem, não é a minha bala mágica. A conspiração é a união dessas forças da máfia, do FBI e da CIA para terminar com um líder que queria terminar com eles. Oswald, uma pergunta bem sincera. Se tu soubesse de todas as consequências, de tudo que está acontecendo, tu teria tomado outras atitudes? Ou teria mudado totalmente? Ou talvez nem tivesse desertado? A minha atitude era ideológica, não era de matar ninguém. Eu não gostava do Kennedy como presidente, nem do irmão dele como procurador-geral. Não gostava. Não, eu via eles mais como pessoas que faziam média, bonitão, saíam na rua, o Kennedy cheio de mulher, mulher famosa, traía a mulher dele. Mas tudo bem, faz parte dele, não minha. Mas não gostava da sua política. A minha ideia era fazer com que o povo ideologicamente entendesse que ele não era o nome certo para ser o líder de uma república. Não sei se me arrependo, porque eu não matei ele. Então, de fato, tu não era a favor do sistema que ele representava, mas tu não faria isso. Não sou a favor. Não sou, desde a independência do nosso país, eu não sou a favor da forma de governo do nosso país. Existem grupos centenários, como o Ku Klux Klan, que defendem a morte de pessoas de outras etnias e raças. Depois da guerra, grupos neonazistas fazem passeatas por aí, direitas alternativas, pessoas que pregam a morte como um item normal e tradicional. Eu não concordo com isso. E o que eu queria era descredibilizar o governo, não a morte dele. Para mim, a morte dele seria que o povo visse ele como uma vergonha, não como um mártir, porque agora ele vai durar a vida inteira como um presidente bonzinho que foi morto. Mas deve ser perguntado que a coisa mais vergonhosa para esse país é que o presidente deles morreu dentro do próprio país. Então, quem os matou são pessoas que estão aqui. Como é que um jornal na Austrália, jornal no Oriente, antes mesmo do Kennedy sair em comitiva, já me dava como assassino? Quando os tiros foram disparados, qual foi a tua reação inicial? Ficou claro que tu tinha caído em uma armadilha? Sim, na hora eu desço as escadas correndo e me coloco no meio da multidão. Pessoas, colegas de trabalho me viram. Eu ainda comecei a tentar criar álibis para mim. Comecei a aparecer na frente de pessoas que trabalhavam lá. Peguei uma Coca-Cola na máquina de refrigerantes, eu peguei um donut e saí no meio das pessoas e perguntei até para uma
funcionária, colega, o que aconteceu, e ela só dizia: o presidente foi morto, o presidente foi morto. Nesse momento, o segundo disparo foi dado e eu entendi que eu era para ficar lá porque eu ia ser pego. E a polícia, nesse momento, já estava na minha cola. Não teve nenhum tipo de investigação, nada. Eles, em menos de meia hora, me acharam. E a arma do crime encontraram lá também. Sabe nos dizer onde estava exatamente? Eu tinha que colocar ela do lado da janela, em pé. O atirador chegaria, engatilharia e daria o tiro. E o que aconteceu foi que usaram a arma, colocaram lá. Na verdade, eu não sei que arma usaram. Eles dizem que aquela arma foi usada, mas eu não sei se aquela arma que a polícia apresentou é a arma que foi disparada. Eu sei que foi a arma que atingiu o meu olho quando eu estava fazendo meu depoimento. E o que você pensou exatamente quando estava sendo procurado pela polícia? Eu vou morrer. Tu imaginou que seria essa perseguição tão grande que você seria o único acusado pela morte? Os outros têm poderes, os outros têm dinheiro, têm ligações. Tinha gente que não estava nem mais nos Estados Unidos. E o que você acha que levou as autoridades a focarem em você tão rapidamente? Do local errado, a hora errada? O local errado e a hora errada que eles me implantaram. Eles focaram em mim porque eles já sabiam que eu ia ser o que ia levar a culpa. Porque alguém tem que levar a culpa num atentado. Mas a gente tem que se perguntar algumas coisas. O presidente morrendo da forma que morreu, quem ganha? Por que faz isso? Em que momento precisa ser feito isso? Com a morte do presidente, quais foram as mudanças no nosso país? E há relatos de testemunhas de terem visto outras pessoas armadas naquela área. E o que tu pensa sobre isso? É bem estratégico, porque o Texas é um lugar onde porte de arma é uma coisa bem tranquila, né? Então as pessoas podem sair com armas. Não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que eu recebi um rifle, coloquei do lado da janela e a pessoa não apareceu. E você já teve a sua chance de contar a versão sobre os fatos ou essa é a primeira vez? É a primeira vez, ninguém deixava eu sair, só deixaram eu sair porque eu disse que ia me entregar. E eu não sei se vou estar vivo até o julgamento, já tentaram me matar uma vez, e agora eu dizendo isso. E tens alguma prova ou evidência que possa demonstrar a tua inocência? Tenho o que a própria inteligência fez. O próprio relatório Warren, que diz que eu fui o único autor e dei 3 tiros em menos de 1,8 segundos. Isso é fisicamente impossível. Como é que o povo não vê uma coisa dessa? E o que você espera do dia do julgamento? Acha que seja uma nova oportunidade de se declarar inocente, que as pessoas possam te ouvir melhor com todas as palavras, mesmo com todas as evidências, todos os fatos aí? Que me escutem para a história não se repetir, porque eu vou ser preso. Eu sei disso. Mas que apenas me escutem para que a história não se repita, que um outro Oswald não apareça. E como é que tu se sente sobre a forma com que a mídia está lidando com isso? Quem é que gosta de ser acusado de ser o assassino de uma pessoa, ainda mais de um presidente? Não sei, é a primeira vez que eu estou falando. Eu tive pouco contato com os materiais que saíram até então, eu estava isolado. Eu não tive, pela primeira vez na história desse país, eu não tive o direito constitucional de um advogado. Os meus depoimentos foram dados sozinhos. Eu vou ter um advogado agora no julgamento. É a primeira vez nessa terra da liberdade que dizem que eu não tenho o direito à defesa. E se orgulham de ter uma Constituição desde o século XVIII até hoje. E passaram por cima dessa Constituição. O The Harbor buscou essa entrevista justamente para mostrar que tudo tem dois lados, né? Já ouviu falar dos dois lados de uma moeda. E é por isso que a gente quer saber mais sobre a tua vida, a tua história. Porque pessoas são pessoas com histórias, independente ou não. E ainda mais se tu se considera e se tu é inocente, se houve
outras pessoas envolvidas, é importante que o público saiba disso. Como está sendo manipulado ou aparecendo na mídia, tu acredita que seja uma forma incoerente, digamos assim, dos fatos que está acontecendo, ou de não terem buscado a tua versão dos fatos em nenhum momento, ou terem ouvido testemunhas, apenas uma parte das testemunhas, algumas que tinham coisas mais importantes para dizer não foram ouvidas, porque tu acredita que seja tudo um plano, digamos assim, e que tu só estava fazendo parte de um quebra-cabeça, de uma chave maior. Eu não nego a minha culpa. Eu só nego o que eu não fiz. Eu não matei ele. Mas eu não nego que eu participei de um esquema onde tinham mafiosos como Sandy Ancana, como Clay Shaw, pessoas que têm, inclusive, movimentos com gente famosa, como artistas como Frank Sinatra, por exemplo, que lavou muito dinheiro para as gravações dele, todas financiadas pela máfia. Eu não nego a minha... Só eu fui um alvo fácil. E sabemos que você acaba de sofrer um atentado. Pode descrever melhor, com detalhes, o que aconteceu durante o ataque de Jack Ruby? Eu estava sendo trocado, não sei por qual motivo, mas eu estava sendo trocado da prisão daqui de Dallas para Nova York. Não me explicaram qual era o motivo. Eu também não tive acesso à imprensa por esse motivo. E, bom, foi televisionado o meu translado e viram que os dois policiais estavam segurando meus braços, eu estava de peito aberto e esse rapaz, esse Jack Ruby, veio com uma arma e tentou me matar. Por alguma sorte eu consegui desviar. O que eu sei dele é que ele é um policial reformado, era um policial que tinha problemas com subornos em casas de jogos e prostituição, inclusive ele tinha uma casa clandestina sobre isso e talvez seria mais fácil colocar uma pessoa já com a ficha suja matar a mim. E a intenção era que eu não participasse, era que eu não falasse, e que até a tentativa de que não tivesse um julgamento e esse caso fosse arquivado. Eu seria queima de arquivo. Então, com certeza, ele tinha motivos pessoais. Pessoais não, mas políticos para te atacar? Ou ele recebeu alguma coisa também de alguém, assim como eu. Claro. E você acha que o Ruby estava agindo sozinho ou poderia haver uma conspiração maior por trás do atentado? Uma pessoa dentro de um hall de uma delegacia com uma arma na mão consegue passar. Aliás, não tem nenhum cordão de isolamento. É o suposto assassino do presidente. Acho que sozinho lá ele não estava. Pelo menos algum tipo de instrução mínima ele teve para me matar. E houve alguma situação anterior que tenha se sentido ameaçado? Todo momento que eu entrava dentro da sala de depoimento eu apanhava. E eles diziam que eu tinha que assumir minha culpa. Até que eu disse, eu assumo, mas assumo para a imprensa. Então, como que tu avaliaria a segurança no dia do teu atentado? Péssimo. Havia falhas e negligências por parte das autoridades. E aproveitaram todo o espetáculo midiático sobre esse assassinato, fizeram um show onde eu sou o grande vilão. Então, eu morrer é um favor. A minha morte é um favor. Porque talvez eu tenha sido o responsável, parte da responsabilidade de ter tirado a vida do presidente mais popular desse país. E a tua tentativa de assassinato foi transmitida ao vivo, né? Foi. O que deixou totalmente óbvio quem era a pessoa por trás. Sim. É mais fácil deixar as coisas delimitadas, porque assim tu esquece, né? Vai ser sempre o Jack Ruby. Assim como seria sempre o Oswald se eu tivesse morrido. A minha morte ofuscaria o nome das pessoas que realmente estão envolvidas. Oswald,
Muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado fazer a entrevista para o The Harbor. Queres fazer alguma colocação final? Que não se tenha um outro Oswald na história.